Gostaria que você abrisse lá em Abacuque 3,19, eu acompanhasse aqui pela frente, eu vou ler na nova versão transformadora, e a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor, o soberano, é a minha força. Vamos ler juntos, conforme está aí. Vamos pôr na versão transformadora, por favor. Nova versão transformadora, para nós lermos igual. Três 19. Isso. Vamos lá então. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A corça, ela não é uma ave, algumas pessoas confundem, né? Mas ela é um animal que tem algumas características muito especiais. E o Senhor dotou esse animal de rapidez e firmeza. Ela é uma presa fácil, porque ela é um animal frágil, não é um animal robusto. Eu acho parecida com o Bambi, né? Com aquele Bambi lá do desenho. E uma das características interessantes desse animal é que ela tem um olfato muito aguçado, ela consegue perceber o cheiro das águas a quilômetros de distância, né? E ela precisa não apenas da água para saciar a sua sede, mas para lavar-se, porque o cheiro dela facilmente torna detectável pelos animais do qual ela é presa. Então ela precisa se lavar constantemente e ela também precisa beber muita água. Outra característica é que a corça ela pode correr floresta dentro na noite com firmeza e com agilidade. Então o Senhor, Ele deseja fazer isso conosco e eu quero compartilhar o que isso significa. Esse livro de Abacuque é um livro muito especial, ministrou muito, muito meu coração. Eu não sei o que eu vou conseguir compartilhar nesse espaço de tempo que nós temos disponível aqui, mas eu creio que o Senhor vai ministrar muito na sua vida. E eu queria ler também, nós lemos o último versículo do livro de Abacuque, e eu quero ler o último versículo de Provérbios 31, que é um texto muito conhecido ali, fala sobre a mulher virtuosa. Então Provérbios 31, 25, na nova versão transformadora diz assim: veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Eu estava limpando a minha casa e quando estava passando o aspirador, o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra. E Ele trouxe esse versículo no meu coração. E Ele disse: eu quero que essas mulheres se vistam da minha força. A vestimenta delas será a minha força e a dignidade. E elas então vão rir sem medo do futuro. Deus deseja te colocar nesse lugar de estabilidade, onde você vai olhar para o futuro e você vai dizer: há um futuro cheio de esperança. Os sonhos de Deus são para a minha vida e eu vou correr em direção a esse propósito, né? Então quero começar explicando um pouquinho sobre o contexto do livro de Abacuque. Claro que não dá para abordar tudo. E esse profeta, ele começa esse livro falando sobre a crise que eles estavam vivendo. Eu não sei se você já leu esse texto. Numa sentada você lê esse livro, porque são apenas 3 capítulos. E esse profeta, ele estava vivendo uma crise terrível. O seu país estava prestes a ser invadido pela Babilônia. Israel estava então ameaçada, as cidades seriam tomadas, as pessoas seriam levadas cativas para a Babilônia, as coisas seriam destruídas, as plantações, a base econômica deles, que era a agricultura, a pecuária, seria totalmente ali ameaçada. Então eles não teriam suprimento. E o coração desse profeta, ele está muito questionador. No decorrer do livro,
nós vemos que Deus transforma um Abacuque questionador num Abacuque adorador. Ele transforma um homem envolvido pelo medo e pela dúvida, pelo choro, em um homem firme naquilo que o Senhor iria realizar naquela nação. Então, esse é um livro em que inicia de uma forma, inicia com dúvida, com medo, com insegurança, com angústia, e termina o livro falando sobre isso, o último versículo, que ele traria estabilidade, ele traria segurança, que nós seríamos, que ele seria a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa fortaleza. Então, ele vai do 1º ao 3º capítulo, do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia à alegria. E o Senhor, então, através desse livro, nos mostra, fala como nós, então, podemos alcançar esse lugar que Abacuque alcançou. E o Senhor deseja nos tirar desse lugar de medo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para estar nesse lugar, andar em lugares altos, prevalecer sobre os problemas, sobre as circunstâncias, você não andar por vista, mas por fé. Você então encontrar esse lugar de cura, de segurança, de descanso do Senhor, através da fé, através da nossa vida com Deus, através da certeza das promessas, daquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Ele então expressa ao final desse livro a plena confiança dele em Deus. E ele questiona e ele diz: até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Que essa violência prevaleça sobre a nossa terra? O Senhor não vai se levantar do seu trono? O Senhor não vai fazer nada? Onde está o Senhor? Senhor, o que está acontecendo? E muitas vezes esses são os nossos questionamentos. E o Senhor deseja nos transformar de uma Juscelene questionadora numa Juscelene adoradora. Ele deseja te transformar, diga aí o seu nome, de uma questionadora em uma adoradora, que alcança esse lugar de descanso, que alcança esse lugar no Senhor, esse lugar de estabilidade, de segurança, de proteção, porque fortaleza fala de proteção, né? Então, o maior antídoto contra o medo é o conhecimento de Deus nas nossas vidas, é o conhecimento das promessas, é o conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, o maior antídoto que nós podemos ter contra o medo é o conhecimento a respeito do nosso Deus. Quando nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, o medo se vai. Então Abacuque, ele está envolto naquela situação e ele começa a questionar Deus e todas aquelas coisas, essas ameaças sobre toda a nação, e ele como profeta ali, como representante perante o povo. A Bíblia então nos mostra no decorrer do livro que ele então sobe para a torre de vigia para clamar ao Senhor. Então, quando nós estivermos em crise, em dificuldades, nós precisamos subir para esse lugar. Nós precisamos ir para o nosso lugar de silêncio, para o lugar onde nós encontramos Deus. Sabe, muitas vezes nós pensamos: puxa, quais são os segredos então para alcançar esse lugar de estabilidade, onde as circunstâncias não me afetam? Porque a fé, ela opera de duas formas diferentes. Primeiro, no nosso interior. Primeiro, nós vamos vencer esse terror dos problemas dentro de nós, para depois nós, pela fé, alcançarmos a intervenção de Deus no exterior, nas circunstâncias. Aqui, nesse texto, não houve mudança, nesse livro não houve mudança das circunstâncias, mas mesmo assim o profeta encontrou esse lugar de firmeza, de fortaleza, de segurança no Senhor. As coisas estavam acontecendo ainda externamente, mas Abacuque encontrou um lugar em Deus de certeza, de convicção da soberania de Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele chama todas as estrelas pelo nome. E os cientistas dizem que o universo, ele é cheio, infinitamente, não sei quantas, bilhões ou trilhões de estrelas. E o nosso Deus chama cada uma delas pelo nome. Não há um
canto sequer desse universo, onde Ele não esteja presente, onde a voz dEle não tenha poder. E muitas vezes nós estamos sendo oprimidos e destruídas interiormente por circunstâncias tão pequenas. Eu vivi muitas vezes momentos difíceis. Eu tive depressão, tive síndrome do pânico. Eu sei o que é ser destruída por dentro. Eu sei o que o teu corpo não resistir mais à pressão dos problemas. E eu então ia para o banheiro, quando o telefone tocava, era um gatilho que acionava a somatização de sintomas no meu corpo. E ali eu tinha, ao mesmo tempo, diarreia e vômito. Então eu me lembro ainda, ali eu morava próximo da minha sogra, que eu precisava me socorrer das duas maneiras, correr para o banheiro. E eu não conseguia dormir antes das 5 horas da manhã, e eu só adormecia, porque eu encontrei uma fórmula, e eu ficava repetindo uma frase que dizia assim: não tem diabo que vença Jesus. Ele pode todas as coisas. Não tem diabo que vença Jesus. Ele pode todas as coisas. E eu repetia frases como essa, porque o meu coração estava tomado pelo medo, pelo desespero, estava destruída pelo medo que havia, pelas desgraças, pelas situações, pelos traumas que eu vivia ali na minha família. Eu não tinha esperança prática de que as coisas ali iriam mudar. Eu falei para o pastor Francisco no início do nosso discipulado, quando ele começou a nos acompanhar, eu falei assim para o pastor: pastor, eu vou para a presença de Deus, eu oro, mas a angústia não passa, eu não consigo encontrar esse lugar de descanso. E ali o Senhor foi me tratando, foi me curando, e eu vejo que essa palavra que o Senhor trouxe, é uma palavra viva no meu coração, é algo real no meu coração, na minha vida. Porque em tantos outros momentos também, quando o meu filho teve depressão, e ele ficava tão apavorado, ele tinha sintomas físicos, e eu precisava ali arrumar a minha cama do lado da cama dele, né? Ele já tinha 15, 16 anos, já era um baita rapaz, e nós dormíamos de mão dada, porque o terror tinha tomado conta do coração dele. E aquilo me destruía por dentro. Eu já tinha vencido a depressão, mas agora o meu filho precisava vencer. E tantas coisas que eu vivia ali na minha casa, e que coisas que muitas vezes eu não abri com ninguém, mas eu lembro uma vez que eu cheguei aqui na igreja, e até a Lucida estava aqui, e eu fui na secretaria resolver algumas coisas, mas eu estava tão angustiada por dentro, eu não conseguia pensar e fazer mais nada, porque aquele problema, aquela situação tinha se tornado algo que sugava as minhas energias emocionais, mentais e também espirituais. Então eu não queria ouvir ninguém, eu não queria saber de ajudar ninguém, eu não queria pensar em outra coisa. Sabe, quando você está com um problema e você não consegue colocar a tua vida para andar, você não faz as outras coisas, você tem outros filhos, você tem marido, você tem compromissos, mas aquele problema se tornou o centro da tua vida e você está presa naquelas circunstâncias. Mas o Senhor nos tira desse lugar e nos leva acima, a prevalecer dessas circunstâncias. Primeiro, Ele trabalha-nos interiormente. Ele deseja nos levar para esse lugar de descanso, esse lugar de paternidade, esse lugar onde nós encontramos a soberania, a certeza, a convicção de que nós temos um Deus que batalha por nós todos os instantes da nossa vida. Nós não estamos sozinhas, mas não só frases faladas, mas um descanso interior produzido por Deus em nós. E é isso que acontece com esse profeta, é isso que acontece nesse livro, né? Então, primeiramente, quero colocar aqui 3 aspectos importantes. Quando tudo parece perdido, Deus, o Deus que nós servimos, Ele tem direção para as nossas vidas. Quando tudo parece perdido, Ele olhava e Ele dizia: Deus, não tem solução. Não tem exército que vença esse exército da Babilônia.
Não tem solução, porque aquele exército era tão forte, ele prevalecia sobre todas as nações. Ele vinha esmagando todas as nações da qual ele estava passando. Eles estavam diante de um gigante que humanamente não havia como vencer. Eles iriam então sucumbir como nação diante da ação do exército da Babilônia. Então, Abacuque olha e diz: não tem jeito, não tem mais saída, está tudo perdido. Mas o Senhor leva Abacuque num lugar onde o coração dele é ministrado. Ele fala para esse profeta que havia um plano em curso, que ele estava no comando, que as coisas não estavam correndo fora do propósito dele, que Deus mesmo havia permitido que a nação fosse disciplinada, mas que o plano dele iria superar um momento de derrota, e que a vitória e o triunfo viriam, e que Israel jamais seria extinguida e exterminada, porque ela detinha a promessa de Deus. Então o profeta consegue enxergar num plano maior. Às vezes nós estamos ali diante de uma situação e não conseguimos ver além daquilo. Mas o Senhor tem uma história acima dessas situações para nós. Então, quando nós olhamos para uma cena e achamos que não tem jeito, acabou, não tem saída, Deus tem respostas para nós. Os céus estão abarrotados de soluções para os nossos problemas, de direções para as nossas vidas. O Senhor tem, sim, uma saída para nós. Quando nós chegamos num lugar onde você vê que não tem mais recursos nenhum, não tem mais recurso, não tem mais aonde procurar, não tem psicólogo, não tem médico, não tem conselheiro, não tem pastor, não tem mais recurso nessa situação. Nós olhamos para o nosso Deus e Ele tem recursos para nós. Ele tem suprimento da onde nós humanamente não conseguimos perceber. E essa certeza precisa tomar o nosso coração, né? Então ele não sucumbiu diante do medo, porque ele sabia então que se os recursos da terra, porque vocês lendo ali um pouquinho antes desse versículo 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a vide negue o seu fruto, ainda que nos campos não tenha mais nenhum suprimento da pecuária, ainda que a nossa economia esteja indo por água abaixo, ainda que economicamente não tenha saída para o nosso país, ainda que os governantes não tenham resposta, solução para o que nós estamos vivendo, porque esse era o problema, e semelhante ao que nós estamos vivendo. Nós olhamos para o nosso país e o nosso país está dividindo entre esquerda e direita, e nós não somos nem da esquerda nem da direita, nós somos da Bíblia, amém? E é essas verdades que vão nos reger, e ele está ali vendo tudo aquilo e diz: não tem solução política, não tem solução econômica, não tem solução através do exército, não tem solução de paz. Mesmo assim, ele consegue encontrar um lugar de descanso em Deus, diante das ameaças de invasão. Nós estávamos com o pastor ali, o Eclis, em Curitiba, e ele contando como está sendo especial. Eles receberam, essas 30 famílias ucranianas já receberam também irmãos afegãos, e eles estão cuidando dessas famílias. E a realidade de você, eu vi alguns vídeos, e você vê, deixaram tudo naquela nação. Mas eles estão sendo acolhidos e cuidados aqui e em todos os países que estão recebendo esses imigrantes. Mas não foi assim com Israel. Eles foram levados escravos. Eles estavam prestes a ser levados como escravos. E mesmo assim, esse profeta que estava questionando, que não estava entendendo, que provavelmente estava chateado com todo mundo. Por que vocês não oram? Por que vocês não se comportaram? Vocês irritaram a Deus? O que está acontecendo? Ninguém faz nada, ninguém tem uma solução. Ele encontra esse lugar de serenidade, de tranquilidade, acima de toda aquela turbulência
na qual a nação estava passando. Então, a solução para mim, para você, a solução para a nossa família, para a nossa saúde, para as circunstâncias que nós vivemos, não estão num governo, não estão num conhecimento, não estão em nenhum título, não estão não está no teu dinheiro, não está no teu conhecimento, não estão nos contatos que você tem. A solução que nós precisamos está sempre em Deus. Ele tem a solução para nós. A Bíblia fala ali no Novo Testamento que os ricos não deveriam pôr a sua segurança no dinheiro, porque hoje você tem recurso, hoje você tem saúde, mas amanhã pode você amanhecer sem recurso, sem saúde, sem empresa, sem nada. E aí, como que você vai sobreviver? E ali ele traz uma instrução. Depois nós podemos, de repente, eu coloquei esse texto aqui, se der tempo nós vamos ler, né? Então, por último, quero dizer aqui que quando a crise nos encurrala, quando nós estamos sob pressão, nós precisamos olhar para o alto. Você não tem mais por onde escapar, não tem mais lugar para onde fugir, onde disfarçar. E só te sobrou olhar para cima. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Abacuque alcançou todas essas coisas porque o conhecimento dele em Deus, quando ele foi ali para falar com Deus, quando ele foi ali, ele subiu a torre para falar com Deus, ele também ouviu Deus. Então nós precisamos falar com ele, nós precisamos escutá-lo. O Senhor está esperando, os céus estão esperando nossa voz. E Ele também quer falar ao nosso coração, seja através da palavra, ou seja através de momentos ali em que Ele vai ministrar no nosso coração, vai trazer algo sobre a nossa mente, e isso é que vai aquietar o nosso coração. Muitos momentos de angústia da madrugada, em que eu passei nesse período em que eu tive depressão, eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência. Eu encontrava descanso quando eu começava a declarar salmos. Eu tinha alguns livros de salmos ali, alguns capítulos de salmos, alguns capítulos desse livro, em que eu começava ali a recitá-los, e aquilo trazia calma, serenidade sobre o meu coração. E eu lia ali aqueles momentos em que Davi estava tão profundamente angustiado, e ele começava a adorar o Senhor, ele começava a falar com o seu Deus, e ele encontrava então socorro, né, para tudo aquilo que ele estava vivendo. Os tempos mudaram, mas o nosso Deus não mudou, a opinião das pessoas mudou, a forma de levar a vida mudou, mas as promessas não mudaram, os princípios não mudaram, o poder de Deus não mudou, e Ele está sobre o comando de todas as coisas. Eu evito a palavra controle, porque nós temos o livre-arbítrio, e nós podemos muito bem fazer escolhas, que não são as escolhas de Deus para nós, mas Ele sempre vai estar no comando, sempre tem uma porta para nós, sempre tem uma nova oportunidade, né? Então a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Foi isso que aconteceu com Abacuque, porque ali, ele, através da oração, falando com Deus, o Senhor ministrou o coração dele, o Senhor revelou os planos dele, o Senhor falou sobre o cumprimento das promessas, então ele encontrou descanso nisso. Foi isso que aquietou o coração do profeta. Então, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, e nós irmos para Ele resolver todos os questionamentos que nós temos dentro de nós, levar a Ele isso. Então, como eu falei ali, eu disse para o pastor Francisco, pastor, eu oro, mas eu saio dali inquieta. E aí eu precisei me aprofundar. E eu lembro que umas ministrações da Valnice Milhones, e ela falava sobre esse texto, quando nós vamos à presença de Deus para apresentar, né? Ela diz ali que nós devemos apresentar-se a Deus com ações de graça, com súplicas e tal. E eu descobri que esse texto, então, ele está falando ali que nós vamos até Ele e nós vamos apresentar a Ele, apresentar até que nós encontremos descanso e paz do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos com tanta pressa e nós queremos que Deus haja tão rapidamente na solução dos problemas.
E essas circunstâncias, elas nos levam a buscar o Senhor de uma maneira mais intensa, ou então se afastar dele, e daí nós vamos sucumbir. Porque a fé, como eu disse, ela opera de duas maneiras. Primeiro dentro de nós e depois externamente. O Senhor precisa primeiramente tratar o nosso coração, as nossas vidas, a nossa mente, quebrar talvez ensinos errados, traumas. Talvez você foi ensinado que ninguém viria ao teu socorro, que é você por você mesma sempre. E aí você vai ter dificuldade de descansar no Senhor. E aí nós precisamos aprender que tem um Deus que guerreia por nós e que está sempre cuidando das nossas vidas. Eu quero dar aqui alguns exemplos práticos para nós podermos caminhar para o encerramento, né? Então, o profeta, ele vai levando ali os seus comentários, e nós vemos que ele começa a interceder por um avivamento. O amor e o avivamento ali, ele coloca diante de Deus, e o avivamento nos nossos corações é que vai nos levar nesse lugar de descanso, né? Nesse lugar onde ele pode se alegrar com os planos do Senhor, onde ele pode experimentar, então, estabilidade. Do choro ele vai, então, para o cântico, porque o livro de Abacuque é um cântico, né? Ali o capítulo 3 é um cântico que seria ministrado ao coração de Deus. Então, para finalizar todo esse ensino da parte do livro de Abacuque, eu queria dizer o seguinte, que Deus, ele mesmo julga o seu povo. Israel estava sendo disciplinado por Deus. Deus estava no comando, não era a Babilônia, não era o poder da Babilônia que estava vindo e arrasando. Era, então, a permissão de Deus para que eles fossem tratados. Então, Deus mesmo julga o seu próprio povo, e nós, como povo deles, não estamos imunes à disciplina. Por isso que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Elas, é quase como o pastor Luciano fala, que é quase como uma promessa, mas uma promessa que ninguém fica reivindicando, ninguém levanta de manhã e diz, Senhor, eu quero reivindicar a minha cota de aflições de hoje, né? Mas nós vamos ter sim aflições. A segunda coisa aqui é que a história tem um rumo, e Deus está com as rédeas dessa carruagem nas mãos dele. Então Deus está no comando da humanidade. Nada foge ao cuidado e aos olhos do Senhor. Então, mesmo que pareça tudo difícil. E a terceira coisa é que os violentos serão punidos. Nós sabemos que todos aqueles que se levantarem contra nós, eles receberão aquilo que eles estão semeando diante do Senhor. E a quarta lição desse livro é que o justo viverá pela fé. Nós precisamos olhar acima das circunstâncias. Nós precisamos nos basear, como diz ali o livro de Hebreus, tens uma certeza e uma convicção daquilo que o Senhor fará. E a última lição que nós temos desse livro é que é possível sim nós nos alegrarmos no Senhor, porque ele finaliza e ele diz assim, ainda que todas essas coisas, que haja toda essa escassez, toda essa dificuldade ali no versículo 18, que nós não tenhamos suprimento, ainda que todas essas coisas sobrevenham sobre nós, eu me alegrarei no Senhor. É nele que nós nos alegramos, porque nós temos um Deus soberano, porque nós temos um Pai, porque nós temos um dono, porque nós temos alguém que guerreia por nós, porque nós não estamos sozinhas, porque Ele nos prometeu, porque Ele não nos abandona, porque nós somos a menina dos seus olhos, porque Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos, e Ele nos ama. Amém? Eu quero falar alguns exemplos práticos bem rápido antes aqui de nós encerrarmos. Eu quero ler Isaías 43, 2, e diz assim, não precisa colocar lá, pode deixar só o tema, e esse texto diz assim, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado, quando atravessar rios, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. Quer dizer, Deus não impediu que ele passasse pelas águas, Deus não vai impedir que passe pelo fogo, mas as águas não vão nos afogar, o fogo não vai nos queimar. Então, Ele não vai nos livrar das situações que estão acontecendo, mas nas situações Ele vai nos sustentar, Ele vai nos amparar, Ele vai nos fazer mais do que vencedoras.
Amém? Porque nós vamos vencer e vamos estar ainda mais fortalecidas depois disso, né? Então, o Senhor opera primeiro dentro de nós. E eu quero dar aqui um exemplo que ministrou muito ao meu coração, que é ali o exemplo de Daniel na cova, ali com os seus amigos, ali na fornalha ardente, não na cova dos leões, na fornalha. A Bíblia fala então que Deus não livrou eles de ir para aquela fornalha, mas a Bíblia diz que o poder daquele fogo, de queimá-los, de atingi-los, né, foi tocado pela mão de Deus. E eu quero ler esse texto eu não coloquei aqui, se alguém puder colocar lá para mim, mas ele diz assim, né? Pela fé apagaram a força do fogo. Pela fé, digam comigo, pela fé apagaram a força do fogo. Eles foram para a fornalha, aquela fornalha foi aquecida muitas e muitas vezes. Mas em meio àquela situação, a Bíblia está dizendo que aquele fogo, o poder daquele fogo, foi apagado pela fé deles. Eles estavam nesse lugar, prevalecendo pelos problemas, estavam tranquilos, sabiam, não, Deus está cuidando de nós. Se Deus não nos livrar da fornalha, Deus vai nos livrar na fornalha. Se Deus não nos livrar também na fornalha, nós estamos salvos nele. E tem tantos exemplos, nós vemos também o exemplo de Pedro. Pedro, quando ele foi ali andar sobre as águas, que muitas vezes a ênfase é colocada que ele afundou, mas ele andou, ele foi até Jesus e ele voltou de mão dada com Jesus. Ele andou sobre as águas, ele prevaleceu sobre a tempestade, sobre a escuridão. E o que foi exatamente que ele precisou vencer? O que fez ele começar a afundar? O medo. Ele começou a olhar as circunstâncias, a força do vento, a escuridão da noite, a tempestade. Mas então, quando ele toma ali as mãos de Jesus, ele novamente prevalece sobre aquela circunstância. É isso que o Senhor deseja fazer conosco. Ele não vai tirar a tempestade, mas Ele vai estar conosco na tempestade. Tem um texto lá de Isaías 30:15 que diz assim, que na tranquilidade e na confiança está a nossa salvação. Então o texto diz assim, assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. O Senhor tem esse lugar de tranquilidade, de força, Ele quer nos fortalecer. Como que nós nos fortalecemos? Falando com Ele e ouvindo dEle. Nós ouvimos na nossa casa, nós ouvimos na igreja, na célula. Quanto mais nós conhecermos de Deus através da palavra, ou através do relacionamento, mais fortalecidas nós estamos. E aí você vai trazer à mente as promessas. Essa semana eu gravei um vídeo falando para que nós pudéssemos então aplicar fé em cima das nossas necessidades, fazer uma lista das nossas necessidades, das intervenções que nós precisamos do Senhor. E ao lado de cada uma dessas necessidades, nós colocarmos a base bíblica da intervenção de Deus naquela área. E você vai começar a exercer fé, declarando aquela base bíblica. Se for na área da finanças, você vai falar ao seu Senhor, o Senhor falou que supria todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Tu és o dono do ouro e da prata, né? O Senhor falou que o Senhor me colocaria por cabeça e não por cauda. Aí você vai, né, interiorizando e recebendo aquelas promessas, você vai orando, você vai perseverando. E aí você vai ver que o Senhor vai agir, vai trazer a resposta dessas orações. Você vai agradecendo, perseverando, se alegrando. Porque também não é para se entristecer, sempre a alegria que está presente. Se alegrar no Senhor. Naquele momento em que eu estava envolvida por todas aquelas coisas dali na minha vida, eu não tinha vontade de sorrir. Quem teve depressão sabe que o mundo parece preto e branco. Eu me lembro de uma vez eu saindo ali da minha casa, onde eu morava na Teixeira de Freitas, eu estava indo em direção ao portão levar o lixo, e eu vi algumas mulheres passando, rindo alto.
E eu falei, por que essas gurias estão rindo? Rindo do quê? Porque a alegria fazia mais parte da minha vida. Eu não sorria mais. Gente, eu nunca esqueci daquele dia. Mas o Senhor deseja curar o nosso coração, trazer um descanso. E Ele vai restaurar o sorriso da nossa boca. As gargalhadas, né? É tão bom rir. É tão bom nós estarmos nesse lugar em Deus. E eu lembro aqui também do exemplo de Jairo, né? Marcos 5,36, ele diz assim: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então, se você puder olhar para quem está do seu lado e dizer: não tenha medo, minha irmã, minha amiga, apenas creia, coloque os teus olhos no Senhor. Então Ele deseja operar em nós primeiramente no lado de dentro. E eu quero aqui caminhar para o encerramento dessa palavra, lembrando um texto em que ele fala ali que não é só a fé que nos leva a vencer as provações, mas é a fé e a paciência. Diga fé e paciência, né? E eu quero ler aqui uma série de versículos com vocês que nos fazem entender essas coisas, né? 3 chaves aqui nessa conclusão. A primeira coisa, a realidade das adversidades vão fazer parte da nossa vida, né? É uma realidade, as adversidades vão vir, nós vamos superando uma, depois vem outra e nós vamos superando elas. Segundo, né, há uma fonte de alegria e de força a despeito das circunstâncias. Há uma fonte de alegria e força independente de quais sejam as circunstâncias que nós estamos vivendo. E terceiro, a perspectiva que nós precisamos caminhar é acima dos problemas, acima das adversidades. 1 João 5,4 diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos esta vitória pela fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui pode erguer a mão? Então você vence o mundo, vence as dificuldades do mundo, né? Essa vitória é obtida pela fé. 1 Timóteo 6, 17 e 18 diz assim, ali aquela hora que eu falei sobre nós não colocarmos nossa segurança nas finanças, ele diz assim: ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com todos os necessitados, sempre prontos a repartir. Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Vamos dizer juntos? Alegrem-se. Amém. Jeremias 15, 16 diz assim: quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha que palavra linda. Ele devorou. Não deu tempo de eu procurar. Eu queria uma imagem que tivesse uma mulher vestida, eu já vi isso na internet, com uma roupa toda de escritas, né? De palavras assim, vocês já viram? Ela estava toda vestida assim, de escritas. E esse texto que nós lemos lá de Provérbios 31, que fala ali que veste-se de força. Quer dizer, você veste-se da palavra de Deus, veste-se da promessa de Deus, das verdades de Deus, dos princípios de Deus. Essa deve ser a sua vestimenta. Lá em 1 Samuel 30, há uma passagem que Davi está retornando para a sua cidade, eles então chegam ali depois da guerra e a cidade está devastada, destruída, as mulheres, as crianças tinham sido levadas prisioneiras e os homens ali ficam tão irritados com Davi e eles pensam até em apedrejá-lo e a Bíblia diz que eles choraram até ficar sem forças. Então Davi vai para a presença de Deus e no versículo 6
ali de 1 Samuel 30, diz assim que Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, quando ele estava fraco, ele encontrou forças em Deus, ele foi para a presença de Deus, ele foi ter um encontro com Deus, momentos com Deus. Nós precisamos nos fechar no nosso quarto e buscar a Deus e rasgar o nosso coração a Deus. Sabe, tem momentos que nós não conseguimos nem pôr tudo para fora. Tem momentos que nós não conseguimos pôr a dor para fora. Tem momentos que nós não conseguimos expressar para Deus. Mas nós precisamos insistir até encontrar esse lugar de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento. Porque foi isso que Abacuque encontrou. Ele se quebrantou, ele se humilhou. Quando Deus começa a falar sobre a sua soberania para Abacuque, aquele Abacuque questionando tudo, ele então recebe a palavra de Deus e ele fica ali humilhado diante de Deus, diante da soberania, porque ele tinha duvidado de um Deus tão soberano, porque ele não estava alcançando para entender os propósitos, os planos de Deus. Então talvez há momentos que nós vamos precisar insistir. Eu lembro um dia que eu estava tão angustiada, havia tido tanta pressão naquele dia, tantas dificuldades, e eu estava tão cansada. Eu tinha dormido muito pouco. Eu lembro que eu fui para casa, dormi um pouco e alguém foi me buscar ali que eu estava sem carro. E eu estava com aquela angústia ali e de repente eu tive uma crise de choro e a pessoa que estava dirigindo começou a ficar assustada e dizer: meu Deus, o que está acontecendo com você? Mas aquilo estava, aquela pressão, aquela dor, estava tão presa em mim que não tinha conseguido vir para fora. E quando eu fui para casa, eu orei e dormi um pouquinho. Então, naquele momento, o Senhor possibilitou que aquilo viesse. E eu falei assim para a pessoa: não está acontecendo nada, eu só preciso chorar. Então, tem horas que nós precisamos ir até conseguir vomitar, até conseguir sair a raiva, a ira, a revolta, a indignação. Por que eu estou assim? Você precisa questionar Deus. Deus, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou sempre assim? O que está acontecendo comigo? Deus, o que precisa ser tratado? Que altar precisa ser destruído dentro de mim para eu alcançar esse lugar de descanso? E nós precisamos insistir até que nós possamos abrir o nosso coração diante de Deus. Eu queria que